Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Como prometido, cá estamos para falar sobre o filme A Entidade. Na verdade, falar sobre os dois, o primeiro e o segundo. O primeiro filme tá lá na minha lista daqueles que eu mais senti medo assistindo. Mas antes de começar esse vídeo aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, isso é muito importante para divulgação, ative o sininho para o YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas e bora falar de terror. Como que eu vou organizar esse vídeo? Primeiro eu vou fazer a análise do primeiro filme e depois contar a sua história. Depois disso eu vou fazer a análise do segundo e aí contar a história dele. Porque assim que eu falar da sequência já vai ter spoiler do primeiro, então pra gente poupar de surpresinhas indesejáveis. Como sempre, a timeline do vídeo vai estar bem separadinha para você pular para a parte que quiser. Mas se você puder assistir tudo, eu agradeço. Então vamos lá. No primeiro filme nós acompanhamos o Ellison Oswald, que é um escritor de livros que relatam crimes reais, que se mudou com a sua família para uma casa onde acabou de rolar um assassinato. Logo no início a gente vê uma certa tensão, porque a esposa dele, a Tracy, embora ela saiba, que ele escreve livros assim, ele já foi muito famoso por causa de uma edição anterior, ela não tá sabendo que ali naquela casa nova aconteceu alguma coisa. Além disso, ela não quer que as crianças, os dois filhos, fiquem entrando no escritório do pai porque tem imagens, coisas que eles não devem ver. O que acontece é que na mudança o escritor encontra no sótão da casa uma caixa que já estava lá. E dentro dela tinha um retroprojetor e vários rolos de fitas caseiras. E o que tinha nelas? Imagens de assassinatos gravados. You gotta be kidding me. Family hanging out, barbecue, 79. A Entidade, ou Sinister, de 2012, foi dirigido e co-escrito pelo Scott Derrickson, de O Exorcismo de Emily Rose, Livrai-nos do Mal, e a história veio de uma inspiração do roteirista, o Robert Cargill, que teve um pesadelo muito ruim depois de assistir O Chamado. Segundo uma pesquisa, e eu vou deixar o link dela aqui, feito com cerca de 50 pessoas que assistiram mais de 120 horas de filmes de horror, e tiveram os seus batimentos cardíacos acelerados de acordo com o filme que estava rolando, teve então uma classificação dos 35 filmes mais assustadores de todos os tempos e a Entidade ficou em primeiro. A Entidade ficou em primeiro, Sobrenatural Insidious ficou em segundo, a gente já tem vídeo sobre ele aqui no canal, sobre os 4 filmes, e Invocação do Mal, o primeiro, ficou em terceiro. Tá, mas a Entidade é tão assustadora assim? Definitivamente, ele pode ser assustador. E eu ligo isso diretamente às gravações dos assassinatos que tem no filme. Elas foram de fato gravadas em Super 8. São muito caseiras, então elas parecem snuff movies. Lógico, a gente sabe que não são, mas tem esse ar que dá um calafrio. E a trilha sonora usada nos momentos em que rolam essas imagens é muito pontual. Ela gera um desconforto e a primeira vez que você assiste, dependendo ali do clima que você tá, realmente acelera o coração. No entanto, alguns jumpscares são bem desnecessários, até meio bregas, e a real é que essas imagens caseiras, elas são tão incômodas que acabam deixando a parte sobrenatural menos assustadora. Daí sobre a produção do filme, a direção é bem boa. O Scott, ele brinca muito com o desfoque. Então tá rolando uma imagem, mas ele não quer que aquilo ali apareça, mas quer que você entenda o que tá rolando. Daí ele desfoca e fica ali aquele incômodo e a gente sabe o que tá rolando, mas não tá vendo muito bem porque, é meio forte. O elenco tá bem, ainda que eu ache as crianças meio forçadas. Porém, o Ethan Hawke tá super bem no papel do escritor, a gente acredita no que ele tá contando pra nós. A respeito da história, ela se mantém consistente até o final. A gente fica intrigada, fica interessada. As informações, elas nos são dadas aos poucos, então a gente quer ficar assistindo pra saber o que vai acontecer. E tem o plot twist, que foi bem colocado, funciona e pode te pegar desprevenido. Eu gosto bastante de A Entidade, a primeira vez que eu assisti eu fiquei muito impactada, fiquei pensando sobre o filme
por uns dias depois. Só acho que não precisava essa parte do sobrenatural tão exagerado no nível de jumpscares desnecessários. Ah, já vou falar agora. Os 2 filmes estão na Amazon Prime Video. What are you doing? Painting. I wanted to paint her picture. Who are you talking about? Stephanie. She used to live here. Bom, agora eu vou falar sobre a história do primeiro filme, então haverá spoilers dele. Se você quiser parar o vídeo, assistir e voltar aqui depois, é o que eu sugiro, se não, fica à vontade. Então assim, a primeira cena do filme já é de uma dessas imagens de uma família sendo enforcada numa árvore. Depois a gente entende que aquela árvore é no quintal dessa casa nova que essa família se mudou. Ele encontra aquela caixa, leva pro escritório e à noite, lógico, ele monta aquele projetor e bota pra rodar um dos rolos. O primeiro que a gente assiste é o Comendo Fora, de 2011. A gravação começa, uma família sendo filmada de fora, tá muito bem no quintal de casa, comendo e tal. E aí do nada isso muda, e muda pra uma tensão muito maior, porque daí aparece eles sendo enforcados nessa árvore, porém uma das crianças sumiu. Então tinha 2 meninas, uma foi enforcada e a outra tá desaparecida. A polícia não encontrou ninguém. E foi o que eu falei, essa é a primeira vez que nós temos acesso a essas imagens e a trilha sonora, ela é muito perturbadora. A atmosfera muda completamente do que a gente tá vendo. Aí ele coloca um outro rolo, Churrasco de 79. É uma família na beira de um lago pescando e aí quando muda, eles estão acorrentados dentro do carro e alguém coloca fogo neles. Isso mesmo, eles estão ali vivos e, bom, churrasco de 79. O Ellison chega a ligar pra polícia, ele fica muito horrorizado com tudo aquilo, mas aí ele para e pensa, só um pouquinho, eu tô aqui pra escrever um livro pra fazer sucesso. É ouro na minha mão. Quando ele coloca um outro rolo, escuta um barulho do lado de fora e aí ele sai, né, do escritório e aí nós temos uma cena que eu acho muito interessante e eu senti falta de jumpscares interessantes e inteligentes como esse, que é o menino, ele tem terror noturno, o filho dele. E ele tá andando assim pelo corredor, o Ellison, e encontra uma caixa de mudança no meio do corredor e o guri sai de dentro, quase fazendo uma ponte, assim, gritando muito porque ele tá tendo um desses pesadelos que são muito fortes. No dia seguinte, ele assiste a Festa na Piscina, de 66. Então as primeiras imagens é uma família sendo filmada ao redor da sua piscina, comemorando e tal, felizes. E aí quando muda a atmosfera, muda tudo, eles estão presos nas espreguiçadeiras e alguém puxa eles para dentro d'água para serem, né, afogados. Porém, dessa vez aparece uma imagem no fundo da piscina que parece uma pessoa. A partir daí, coisas bem bizarras começam a acontecer ali na casa. Então, por exemplo, o projetor começa a pegar fogo. O Ellison consegue salvar ali o rolo que pegou fogo e ele passa agora a gravar todas as imagens com a sua câmera também. A próxima filmagem é A Hora de Dormir, de 98. Então, a família tá em casa muito bem e do nada eles estão deitados nas suas camas amarrados e alguém vai lá e passa a faquinha no pescoço, inclusive da criança. Porém, na hora de mostrar a criança, não rola, lógico. E aí o diretor usa por deixar desfocado e a gente fica vendo só o rosto do Ellison muito desconfortável, olhando pro lado, não querendo ver aquilo. Ele joga no Google o ano daquele assassinato, não sei como é que ele só fez isso neste momento, já teria feito no primeiro. Na verdade, ele teria chamado a polícia, né? Mas assim, na curiosidade, já teria feito no primeiro. Ele vê o quê? Que o filho mais velho sumiu também, assim como aconteceu na casa que ele tá agora. Daí assim, logo no início do filme, aparece lá o xerife, a gente vê que o cara não quer ele ali, né, porque ele escreve sobre o assassinato, ele não quer que a cidade seja mais perturbada com isso, mas tem um outro policial que é fã do Ellison. E aí ele pede ajuda pra escrever esse novo livro, que daí vai ter a dedicatória pra ele, mas não fala sobre as imagens, só pede pra ele investigar sobre esses assassinatos, aí saber o endereço das casas. E aí quando o policial mostra os endereços, o Ellison se dá conta de que a família que morava ali na casa dele foi enforcada, antes tinha morado na casa do filho A Hora de Dormir. E mais, revendo todas as gravações, ele vê que aquela figura que aparece no fundo da piscina aparece em todas. Bom, aí mais coisa bizarra começa a acontecer na casa, ele tá bem atordoado, a esposa quer ir embora dali porque vê que o marido tá meio fora da casinha, aí eu até lembrei um pouco de O Iluminado, e aí nós assistimos o último rolo, Trabalho no Gramado, de 86. Então tem uma família sendo filmada dentro de casa e do nada muda
pra chuva, um cortador de grama sendo ali gravado em primeira pessoa e aí do nada, bum, tem um corpo e vai passar por cima. Esse é um jumpscare também que é interessante, ele é bem forte, não tem como não se assustar. O Ellison tinha encontrado também nos vídeos um símbolo e ele mostra pro policial. E esse cara fala pra ele, ó, tem um professor numa universidade que estuda essas coisas, fala com ele. Eles fazem uma chamada de vídeo e o cara começa a explicar sobre esse símbolo. Ele é usado no culto a uma divindade pagã, o Bagul, que é chamado de o comedor de criancinhas, o bicho-papão. Nesse momento a gente já passa a enxergar as crianças fantasmas que sumiram, né, dos assassinatos e estão ali rondando a casa do Ellison. E eu não consigo gostar dessas crianças porque eu acho que elas estão maquiadas demais, eu acho que é bem forçado. Bom, a filhinha dele é super artista, ela pinta as paredes e ela pode pintar as paredes dentro do quarto dela. Porém, ela faz um desenho do lado de fora e a mãe começa a brigar, chama o Ellison e ela fala que ela desenhou a guriazinha que tá, não me lembro se ela desenha a que tá morta ou a que tá sumida. E aí, né, a esposa descobre o que tá acontecendo, que aquela casa ali foi palco de um assassinato brutal. À noite, eles estão dormindo e aí, como se alguém estivesse iluminando o rosto dele com uma lanterna, tem alguém ali na casa. Ele acorda, a trilha já muda para como estava nas filmagens, então a tensão fica maior, ele vai até o sótão e encontra as crianças do vídeo com o Bagul de fato. Pois muito que bem, ele começa a botar fogo em tudo, nos rolos, no projetor, já chama a esposa e diz, ó, vamos embora daqui, é agora. Eles botam poucas coisas dentro do carro e vão embora mesmo, e no dia seguinte que mande a mudança. Bom, eles voltam para casa antiga, foi o que eu entendi, né? Acho que não é uma casa nova. E aí, o professor lá da universidade liga para ele e conta que os primeiros cristãos, ele deu mais uma pesquisada, acreditavam que o Bagul vivia nas imagens e elas eram portais, principalmente para as crianças. Quando o Ellison vai no sótão, tá lá a caixa com o projetor, os rolos e um rolo escrito edição final. O policial também liga para ele e fala que todas as famílias que morreram antes tinham se mudado da casa do assassinato anterior, assim como eles fizeram. O Ellison bota para rodar as edições finais daquelas gravações e a gente vê que sempre foram as crianças que mataram a família. Então elas não estão desaparecidas, elas estão de fato no reino do Bagul, isso a gente já tinha entendido. E aí o escritor passa mal porque a filhinha, a guriazinha, tinha colocado droga no café dele, assim como todas as outras crianças fizeram com as suas famílias. As cenas finais é ela gravando e matando todos com uma machadinha, pintando a casa com sangue e o Bagul levando ela pra dentro do filme. Então assim, da entidade o que eu acho mais legal são as gravações e o conceito de que se mudar é o problema, porque a gente sempre assiste o filme e fica, meu Deus, se mudei de uma vez, tem que se mudar, como é que vão ficar nessa casa? Imagina, eu não ficaria. E isso também me lembra um pouco Sobrenatural, porque tem essa pira, né? Quando eles se mudam é que o filme começa de verdade. Aqui já é no final, mas é a resolução de tudo. Bom, o segundo filme nos apresenta uma família, mãe e seus 2 filhos, fugindo de algo ou alguém. Eles estão morando numa casa bem afastada que tem uma capela abandonada ali no pátio. Courtney, a mãe, trabalha com restauração de imóveis, está fazendo isso lá, está trabalhando lá. Mas adivinha, rolou um assassinato ali que provavelmente tem ligação com o Bagul. E nós sabemos disso por quê? Porque o policial que ajudou o Ellison lá no primeiro filme, que agora não é mais policial por causa de toda a treta, tá investigando essas casas e tá tentando evitar que rolem mais assassinatos. Something otherworldly. Yes. You don't stop evil. You can only protect yourself from it. A Entidade 2 foi dirigido pelo Ciaran Foy, mas tem a mão do Scott Derrickson no roteiro. E embora faça uma boa ligação com o primeiro filme, sem ser uma cópia, mas mantendo a ideia, exagera nos sustos desnecessários e as gravações, que era o realmente tchan do primeiro filme, perdem o peso. O enfoque cai sobre as crianças, então vários furos começam a acontecer. Na hora que a gente falar sobre a história, eu explico melhor. No entanto, o roteiro nos conta mais sobre essa entidade, a sua origem, e é interessante, né? Eu, pelo menos, gosto quando eles começam a explicar um pouco mais sobre essas divindades, os rituais. Além disso, eles foram bastante corajosos, tá? Porque tem um alívio cômico no personagem do ex-policial, que já tinha um pouco no primeiro, mas ele quase não aparece aqui, ele
aparece bem mais, que é arriscado, mas funciona porque o cara manda bem. Inclusive, ele me lembra bastante o Christian Bale. De resto, as atuações são ok, condizem mais uma vez. Quando aparecem as crianças, eu acho muito forçado. Agora a maquiagem já não tá mais tão pesada, mas tem uns trejeitos, umas coisas que me incomodam bastante. Eu sinceramente achava muito difícil manter ali a qualidade do primeiro filme, porque é uma surpresa, né, pra gente, o primeiro contato. E aí o que aconteceu é que esse filme acabou sendo meio fantasioso demais, embora tenha momentos bem bons, cenas bem assustadoras, mas infelizmente é mais uma sequência que não dá o nome. Ah, e eu esqueci de falar, a Entidade 2 é de 2015, 3 aninhos após o primeiro. Bom, agora eu vou falar sobre a história do segundo filme, então haverá spoilers, eu sugiro você pausar o vídeo, assistir aquela velha história, mas se quiser continuar, fica à vontade. Bom, a primeira imagem, a primeira cena também é de uma gravação, só que dessa vez pessoas presas num crucifixo no meio de uma plantação como espantalhos pegando fogo. Essa mãe e seus 2 filhos estão fugindo do pai, do ex-marido dela, que é um canalha sem vergonha, cheio da grana que manipula todo mundo. Um dos meninos, o Dylan, vê coisas, vê pessoas, então ele tem a mediunidade ali bem aflorada. E à noite, nessa casa onde eles estão morando, vai um menino, o Milo, falar com ele e leva pro porão. Lá chega mais um, são as criancinhas fantasma, né? E mostram pra ele o projetor e bota ali um rolinho pra rodar. O filme que ele assiste é Viagem de Pesca. Então, família, né, na beira de um lago, ok. E do nada elas estão penduradas de cabeça pra baixo no meio do lago e crocodilos / jacarés pegando eles. No dia seguinte, esse ex-policial que estava investigando o lugar vai até lá, vai botar fogo em tudo, porque é isso que ele tá fazendo com as casas que, entre aspas, são amaldiçoadas. Mas aí ele encontra a família, Courtney acha que inclusive foi o marido que mandou ele se explica e tal. Explica mais ou menos, não conta o que tá acontecendo de fato, porque, né, imagina, a mulher não vai acreditar e ele vai embora. À noite, o Dylan vai de novo com aquelas crianças fantasmas pro porão e assiste um outro vídeo. Agora, amanhã de Natal, que tava uma família muito bem, árvore, presente, aquela coisa toda, e do nada eles estão sendo enterrados na neve e morrem congelados. No dia seguinte, a gente entende o quê? Que o irmão dele, o Zachary, também vê. E ele fala, você não é tão especial assim. Não precisa ficar se achando, eu também enxergo eles. E a gente vê que tem uma energia diferente ali entre os dois. Nós já entendemos que, bom, esse menino muito provavelmente é o escolhido para fazer acontecer. O ex-policial volta lá, visita a igreja, fica lá dentro sozinho, daí vê o bagulho, é uma coisa meio forçada, mas encontra o tal do símbolo na parede e confirma, né, que tal, o que aconteceu foi treta mesmo. Lembra daquele professor do primeiro filme? Então, ele desapareceu e aí um, entre aspas, novo professor liga para esse ex-policial e fala, cara, você precisa vir aqui porque eu preciso te mostrar um negócio. Esse cara conta que uma gravação nos anos 70 foi encontrada no meio de uma rádio lá, com um piano infantil tocando. Só na década de 90 conseguiram identificar o que tinha no meio daquele áudio. Então era uma criança falando uma contagem, depois umas falas e gritos. Essa contagem era coordenadas de uma casa lá na Noruega, onde uma família foi assassinada. E nas falas, essa criança fala bagulho. Então tem 3 padrões. Uma família que se muda e é morta, uma criança desaparecida e ligação com arte. Então, por exemplo, no primeiro filme a guriazinha pintava na parede. Nesse, a Courtney faz essa restauração que não deixa de ser uma arte. Enquanto isso, o Zachary tá enlouquecido porque ele quer ser o escolhido por aquelas crianças fantasmas, bate no Dylan e as crianças vão botando mais pilha no Dylan pra matar a família. Por exemplo, a mãe foi omissa quando o pai bateu nele e o irmão fica batendo nele também e a mãe meio que não faz nada. Pois à noite o Dylan é levado pra mais uma gravação e dessa vez é o que rolou ali na igreja. Então as pessoas foram pregadas no chão, num círculo, colocaram ratos nas suas barrigas, tamparam os ratos com uma vasilha e colocaram um carvão quente em cima. Então o rato fez o quê? Comeu a barriguinha pra sair dali e conseguir fugir. E isso foi, de fato, um método de tortura muito utilizado na era medieval, se eu não me engano. Se duvidar, até na ditadura, mas enfim. O Dylan sai correndo, vai para onde? Dentro da igreja. O Bagu aparece, ele fala que não vai fazer e enfrenta o bicho mesmo. E as crianças falam, não era pra você mesmo. É lógico, né? Já tá o Zachary lá assistindo mais uma gravação e é ele que vai botar o terror. Pra piorar a situação, no dia seguinte, o ex-marido da Courtney chega lá com um mandado e ó,
vem junto, ou as crianças vêm sozinha, ou tu vem junto, eu quero que tu venha, né, minha mulher, aquela velha história. E eles acabam indo com o cara pra fazenda dele, ou seja, se mudam. Bom, na fazenda o cara se mostra já super agressivo, é um horror. E o Zack já começa a filmar imagens ali da família. E à noite estão eles presos como espantalhos, é a cena inicial do filme, e ele bota fogo no pai. No entanto, o ex-policial, que já estava de olho em tudo, consegue chegar, atropela o Zack, e é uma cena que eu fiquei muito surpresa e achei ótimo. Desamarra o Dylan e a Courtney, tira os sacos da cabeça deles e começam a fugir. Daí eu te pergunto, por que eles não pegaram a caminhonete pra fugir? E outra, eles estão fugindo de uma criança que tá correndo atrás deles com uma foice e uma câmera na outra mão. E aí fica muito forçado, porque é um gurizinho bem pequenininho, gente, ele não ia ter força pra fazer tudo isso. E ele não tá possuído nem nada, entende? Aí quando eles chegam dentro da casa, os fantasmas começam a interferir, daí faz um pouco mais de sentido, porém não também. Aí como que se resolve? O ex-policial quebra a câmera, o Bagul fica furioso com o Zack, pega ele e leva pra dentro do vídeo, e aí bota fogo em tudo, a casa começa a pegar fogo. O final do filme é o ex-policial indo até o motel pegar as coisas dele, que ele tava ficando lá, e aí do nada aparece no quarto o rádio que o professor tinha mostrado pra ele com aquela gravação lá da década de 70, e agora são umas crianças falando delegado, delegado, tipo assim, pra ter um terceiro filme, eu espero sinceramente que não tenha, ou que seja melhor do que esse. Então, infelizmente, eu não consigo gostar muito de A Entidade 2, porque assim, criança em filme de terror é realmente um terror, mas eles não conseguem fazer isso aqui, sabe? O moleque que faz o Dylan é bom, mas as crianças fantasmas não convencem. Ai, daí elas fazem... Gente, aquilo ali pra mim é meio demais, e já rola no primeiro filme, até esqueci de comentar, né? Então eu acho brega, acho que a palavra é essa. Ainda assim, não é um filme horrível, tá? Dá pra assistir, dá pra se divertir assistindo. E aí, vocês já assistiram os dois filmes? O que sentiram quando viram as primeiras gravações? Será que essa pesquisa aí faz sentido mesmo? Nossa, A Entidade, o filme mais assustador? Deixem aí nos comentários a opinião de vocês, me sigam lá no Instagram, @Morena dos Anjos, Dicas dos Anjos Oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.